Pessoal, hoje presença ilustre aqui no estúdio do Valor Entrevista. Eu vou conversar com o professor Charles Teske, ele que está aqui conosco pela quarta vez. Sempre acreditou no trabalho do Valor Entrevista. Charles, seja bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado, Alan. Obrigado, muito bom estar aqui. É a nossa quarta vez, né, gravando. As duas vezes com o Bike Segura, depois outra junto com o Hartwig Persson. O Persson. Que é prefeito o prefeito Dr. Pedrinho. É uma pessoa a quem eu tenho um gigantesco carinho, fez parte da minha criação, da minha formação, né? E hoje está aqui para conversar de novo contigo e registrar o quanto bom é estar aqui junto com o pessoal, estar aqui junto com o amigo, né, Alan? E ver essa evolução, né? Como a gente comentou, eu fui um dos primeiros convidados, algo bem simples, né? Hoje a gente já tem uma estrutura bacana, vocês estão nos vendo aqui, mas aqui do lado já uma mesa de podcast, uma estrutura muito bacana, muito merecida, né? É bom estar aqui, é bom estar junto com você, né? Antes mesmo do canal a gente já tinha uma trajetória junto. Professor. Somos. Professor, quando eu me apresento, com professor orgulho, Charles, eu me sinto lisonjeado. Professor é uma tarefa árdua, né? E que tem que ter carinho, tem que ter amor. Assim como você tem carinho e amor aqui pela tua estrutura, senão você também não conseguiria chegar tão longe. É o carinho que se faz render, né? E a gente chegou num momento tão especial que é o Transbordar. A gente tem um projeto educacional onde a gente forma jovens aqui para a comunidade, com parcerias com empresas e também com escolas de nome, como é o caso do Senai, do Senac, da Gerar. Ou seja, a gente evoluiu, mas também não esqueceu do nosso lado social, que é uma das coisas que você também faz e bastante, né? Sim, eu acredito que a gente não está à toa por aqui, né? A gente sempre tem que estar participando junto dos outros. Hoje eu envolvo bastante coisa, né? E eu tento fazer o melhor para as pessoas que estão próximo e aos outros também, mas quem está próximo a gente tem um acesso de imediato, né? Hoje a gente faz parte da Associação de Moradores da Mais Esquerda, né? A gente não divulga porque realmente é pelo bem, não é pela fama, não é por nada, é pelo bem, né? Nós estamos também ali numa escola, né? Eu faço parte da gestão junto com o diretor Paulo, né? A assessora Marisete, uma equipe muito boa, onde que a gente realmente tenta fazer o bem para as pessoas que estão ali. E eu percebo que as crianças, elas sentem isso em nós, falando especialmente de mim, que é alguém que está ali para ofertar ajuda, que é alguém que está ali para ajudar, para fornecer carinho. E aquela palavra, né, ouvir, ajudar, né, então realmente eu me sinto bem com isso. Assim como é o Karatê também, né, o Karatê ele sempre é um projeto social, né. Se você sempre desenvolve a pessoa, o Karatê tem um trabalho de cultura, filosofia muito forte, então você sempre está presente na vida das pessoas, né? Exato. Ô Charles, vamos voltar um pouco, depois a gente vai falar dessa questão do Karatê, um pouco mais também dessa paixão que é ser professor. Mas vamos voltar um pouquinho, porque a cidade de Gaspar mudou muito nos últimos 6 anos, né? Tem aí uma população maior e para a galera te conhecer, o que é que você faz? Onde você convive? Conta um pouco da tua história. Então, eu sou um catarinense de muito amor, né, pelo meu estado, pela região. Estou há 20 anos em Gaspar. Olha aí, ao mesmo tempo sou que eu, gasparense, né? Isso é uma cidade que me adotou. Mas isso não exime do carinho que eu tenho pelas cidades por onde eu passei. Eu venho dizendo que eu vou descendo o rio perto para a praia, né? Então nasci em Dr. Pedrinho, na época pertencia a Benedito Novo. Aí depois a gente foi para Timbó, de Timbó para Blumenau, nasci em Dayal, na verdade, né? E agora estou em Gaspar e trabalhando em Ilhota, né? Olha aí. Então estou chegando na praia. Daqui a pouco eu tô ali na praia, né? Sempre gostei de esporte, me alimento bem. Dá pra ver? Mas o esporte eu sempre gostei. O Karatê eu iniciei com 8 anos. Procuro treinar ainda, né? Vez ou outra a gente faz os treinos. O ciclismo, né? A canoagem. Então, eu gosto da atividade física, né? Gosto principalmente, sim, de estar com a família, né? Pra mim essa é a palavra principal, é a família. Quantos filhos, Charles? Tem 2. 2, casal? Tem um casal, a Alice 10 anos. Não, desculpa, o Arthur 10 anos e a Alice 3 anos. A tentadinha Alice, né? Casado há quanto tempo, Charles? Estou casado já há quase 20 anos. Eita, ano que vem já faz 20 anos que a gente tá junto, né? Casado um pouquinho menos, né?
Mas ainda assim, vai para 14 anos de casado, né, 19 anos e a gente tá juntos. Se eu errar essa data, dá problema, né? Eu vi assim, né? Tem que tomar cuidado, O que tu aprendeu com o casamento? O que ele mudou na tua vida? O casamento vem trazer amor, né? Ele soma bastante, né? Ele te fortalece como pessoa e você percebe que junto ao casamento você tem uma companheira que te ajuda, que batalha junto, que te orienta. Então o casamento assim, realmente é uma fase melhor da minha vida, com certeza. E ali veio a família, né? É a base, né? Claro. É a base. Que maravilha, cara. O que ela faz? Ela é da área da educação também. Ela é secretária na escola onde que eu trabalho. Olha aí, ó. Então é o dia inteiro junto, né? É de manhã, de tarde, de noite, né? Então bastante contato, né? E o bom como que a gente se equilibra bem, claro, né? Porque as pessoas geralmente querem ter aquele tempo. Eu estar junto me faz bem. Qual é o segredo do casamento duradouro? O segredo é ser sincero, né? É amar e também, claro, tolerar, né? Uhum. Você saber se doar para o outro, né? E você entender isso. Esse é o meu segredo. O Charles, ele sempre foi... Só flui. Flui assim, né? Flui. É natural. Tem que ser natural. O Charles, pessoal, ele sempre foi muito envolvido com a comunidade. Teve um período, inclusive, que se colocou à disposição desta comunidade também. Por 2 vezes, né? Por 2 vezes. E aprendeu bastante aquele período, hein? Rapaz, olha só, isso aí é algo que de repente, né, dá até polêmica. Mas é uma experiência que todos deviam ter. Você entende muito mais de sociedade quando você passa a estar em um momento político. Você conhece o lado mais sombrio das pessoas. Se fala muito em corrupção, né? Mas aí eu tenho que falar, tem que ser revisto todo o quadro. Primeiro de entender que o político é alguém da sociedade. Se o político está doente, que nem todos estão, essa generalização, ela não é boa. Né? Nós temos uma equipe muito boa na política. Vale o eleitor realmente estar atento e fazer o seu voto com consciência. Porque a partir do momento que você entra para essa classe com boas intenções, não só eu, como muitos outros que o amigo Alan conhece, você é pré-julgado pela fama do político. E aí você conhece o pior lado das pessoas. O pior lado pela forma como elas vão te tratar enquanto você está político, né? Hoje eu não tenho mais essa pretensão, quero continuar estando junto com as pessoas, né? Não vou dizer de um futuro, mas hoje não vem no meu cálculo, né? Mas as pessoas te julgam, as pessoas te pedem, né? Na campanha as pessoas te pedem, vou votar em você, Alan, mas em contrapartida, então que eu tenha algum benefício, o que você pode me oferecer? Se o meu filho está na creche, ele precisa de uma fila, né? Ele precisa se adiantar na fila de uma vaga. Se eu tenho uma condição que eu quero um medicamento, vai lá, então, é troca. Então, assim, né? Quando você vê a base ali de baixo está doente, se salvam, mas grande parte está sujeito a algum tipo de busca por benefício. E isso é o que as pessoas têm que mudar. A partir do momento que mudar isso, a gente vai ter uma nação melhor. O Juca Chaves, ele tem uma tirinha, né, uma música dele, que aliás, sensacional, que ele fala que agora mudamos os políticos e só falta mudar o povo. O povo. Então tem que ser essa consciência. Né? É o reflexo. Alan, eles falam assim, os políticos, mas os políticos são aquele cara que toma o café contigo, é aquele cara que te cumprimenta ou passa por ti na rua, é aquela pessoa que está com você e às vezes é você em algum momento da sua vida. Então assim, como os políticos, né? É toda uma base. Ô Charles, mudando de assunto interessante, político, mas vamos para outro agora. Sim. Tu além de professor de karatê, tu faz futebol também? Não. Tu faz canoagem. Canoagem. Mas tu torce para algum time? Não. Tu não torce para ninguém? Não, eu já te vi com a camisa do Palmeiras. Não viu. Não viu. Tem gente que vai pegar no meu pé, mas não. Futebol, sim, eu respeito, é a paixão nacional, mas é algo que eu não tenho aquele mesmo apreço de parar e assistir. Agora, se for um Tour de France, eu vou assistir. A bike, eu vou assistir.
Canal off lá em casa tá quase que sempre, né? Então eu gosto de esportes assim um pouco mais radicais, né? E a maior parte dele individual. Apesar de eu ter um carinho grande pelo vôlei, né? Sim. Mas não sou um bom jogador. O vôlei eu sabia. Mas não sou um bom jogador, né? E aí os meus esportes, sim, que eu gosto bastante é o karatê mesmo, né? Eu já treinei outras artes marciais por muito tempo, então uma coisa complementa a outra. A canoagem que de São Francisco do Sul, a gente não percorreu do São Francisco, mas dali abaixo até Celso Ramos, a gente já percorreu a costa, né, em dias alternados, né, então esse dia a gente foi até ali, né, depois seguido. Eu e o filho do Hartwig, né, também, o Rodrigo, que é esse atleta, o Ender, o Júnior, né, mas eu e o filho do Hartwig, então a gente já chegou de Celso Ramos a Florianópolis, umas aventuras assim, racionalmente não interessantes, né? Racionalmente, aventura. Eu tenho um gosto pela aventura, e isso é uma coisa que sempre me marcou bastante. Tu tá passando isso para os teus filhos? Sim. A minha filha é assim. Minha filha é um pouco mais segura, mas minha filha... Eu seria o cara que, se eu me aposentasse e tivesse recurso, porque professor você sabe que não é um salário tão grande, mas se eu me aposentasse e tivesse recurso, seria fácil o cara que ia comprar um trailer e ir com a família passar. Cair na estrada. Eu ia fácil. Assim como é o ciclismo também, né? É esse que motiva. Pois é, e como é que ficou o Bike Segura? Então, ele existe ainda? O Bike Segura ele existe, não está ativo, né? Tem o grupo, de vez em quando há alguma movimentação. A ideia do Bike Segura era ajudar a fomentar o ciclismo e deu muito certo. Hoje, assim, não aconteceu por causa do Bike Segura, né? O Bike Segura fez uma boa parte, né? Não vou dizer que hoje os grupos que estão ali estão por causa do Bike Segura, não, eles estão por mérito próprio. Sim. Mas o Bike Segura era um braço ali, né? Era um dos grupos que movimentava bastante ciclismo. E hoje a gente vê que está acontecendo, sim, o Bike Segura seria mais um de muitos, né? E muitos bons grupos com pessoas muito bem envolvidas. Então, assim, ele fez parte da história do ciclismo, isso não dá para negar. Maravilha. Né? E a ideia na época era lutar por ciclovias, né? E deu muito certo, né? Porque Gaspar aumentou vertiginosamente a quantidade de ciclovias, ciclofaixas na cidade. Há muito que crescer, mas aí é uma questão bem complexa, né? Envolve plano diretor, envolve anseios da sociedade, então é algo bem delicado, que tem o pró e tem o contra, né, da ciclovia, mas está por ali, né? Eu pedalo, hoje em dia eu não consigo mais tocar o Bike Segura, né, por causa da minha demanda de trabalho, né, pelo tempo que eu dediquei à minha família, mas eu tenho certeza que o ciclismo está muito bem representado em Gaspar, e inclusive o ciclismo desportivo, né, nós temos alguns atletas ali se despontando bastante, né. Exatamente. Pessoal, o nosso papo é com o Charles Tesk, professor aqui na cidade de Gaspar, e a gente vai para o nosso segundo bloco para falar de karatê. Isso. Que é uma outra paixão tua. A minha maior paixão. E tem inclusive... Fora a família, lógico, mais esportivamente falando, né? Tem inclusive, olha só, Campeonato Mundial de Karatê Interclubes, a gente vai falar disso no nosso segundo bloco. Tá gostando do papo? Com certeza. Eu me sinto bem de verdade. Então que bom. Que bom. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar o Valor Entrevista. Chegamos a 800 entrevistas produzidas, são 6 anos de trabalho. Agradecer especialmente a todos os nossos patrocinadores e, claro, a você que está aí do outro lado nos acompanhando nesses 6 anos. Não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio do Valor Entrevista, aqui no bairro Gasparino, nessa cidade maravilhosa que é Gaspar, bem no coração do Vale Europeu, que todo mundo conhece muito bem. Aqui ao lado tem a cidade de Ilhota, tem a maior cidade do Vale, que é a cidade maravilhosa de Blumenau. E hoje o nosso papo é com Charles Tesk, professor, aliás, com muito orgulho, né, Charles? Muito orgulho. Muito orgulho. Somos professores. Eu quero te perguntar a respeito justamente do karatê e o tamanho desse amor aí, cara. Então, o karatê, desde muito pequeno, eu era uma criança tentada, Alan. Não posso dizer que eu era calminho, não, eu era tentado. E o karatê, ele fez parte muito positivamente da minha vida, né? Todo esporte, enquanto profissional de educação física, todo esporte é muito saudável.
Mas as artes marciais, elas têm uma característica que é da disciplina. Karatê-do, judô, o caminho, ele te traz conhecimentos além do esporte. Então, realmente, é um estilo de vida. E isso está já na palavra. Karatê-do, né? A gente fala karatê-do, né? Judô, aikido, né? Esse prefixo final do ali, ele significa caminho, né? Uma filosofia. E desde 11 de agosto de 92, era uma terça-feira, morava no Dr. Pedrinho, treinava em Timbó, pegava o ônibus, o pai colocava no ônibus, o professor já estava lá esperando, treinava, às vezes treinava de tarde, de noite. Eu tive uma vida razoável como atleta, né? E agora, então, como técnico, né? Hoje a gente já tem uma equipe, eu comecei a dar aula em 2003. Olha aí. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo e está colhendo frutos, né? Grandes frutos não aparecem de uma hora para outra, né? O amigo que estiver assistindo ali, que foi trabalhar com esporte, sabe que o rendimento ele é aguardo, né? Sendo esculpido passo a passo. E hoje eu estou como técnico da seleção feminina de karatê interestilos de Santa Catarina. Então a gente está viajando bastante, né? Inclusive vários campeões estaduais, né? 2 campeões brasileiros, um deles é o Rodrigo. E o Rodrigo agora ele foi classificado para disputar o campeonato mundial, que vai acontecer de 1 a 5 de novembro na Itália. E aí aquelas alegrias, né? A alegria quando você conquista e a dor de cabeça como é que tu vais. Né? Rapaziada. Então a parte do técnico a gente tem subsídios para ir, né? Sim. Mas o atleta precisa conta, levantar, né? A grana. E se tem assim, ó, a gente tem uma equipe grande, né? Hoje nós somos alguns profissionais trabalhando, mas se tem alguém que sempre me conquistou pelo esforço, o Rodrigo merece destaque. O Rodrigo, os amigos e amigas que estão vindo, Alan, o Rodrigo ele é vigilante durante o dia, ele é vigilante à noite, das 6 horas da noite à meia-noite, e no outro dia, às 7 horas, ele já está trabalhando como zelador numa escola municipal. De meio-dia ele treina. Às vezes sozinho, às vezes eu me disponho o horário, né? Quer dizer, toda semana agora mesmo, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana de meio-dia para ele treinar. E fim de semana é treino direto, né? Então realmente tá bem empenhado. E nesse meio tempo, né? Conseguiu os recursos, tem família, né? O salário dele ali, infelizmente, não é o que ele mereceria ganhar, né? Assim como todas as profissões vêm sofrendo essa questão de valorização salarial. Mas para que ele possa representar Gaspar, representar, né, a Santa Catarina, o Brasil, realmente vai precisar de ajuda. E para isso a gente está fazendo algumas ações, né? Eu estou aqui, pessoal, com um banner e eu vou colocar na descrição do nosso vídeo a chave Pix para você que deseja ir, porque quando você doa um valor em específico, você está junto com ele. É na Itália, né? É na Itália, Marina di Carrara. Então, para você que quer contribuir com a realização desse sonho e a possibilidade de medalha para o Brasil, para Santa Catarina, especificamente para o município maravilhoso que é Gaspar, olha só, Campeonato Mundial de Karatê Interclubes, ajude o campeão brasileiro Rodrigo Maia do Prado a representar nossa nação no Campeonato Mundial. Isso. Anota aí a chave Pix, isso é um CPF, né? É o CPF do Rodrigo, né? É o CPF 0060 25 77 926. Eu vou repetir a chave Pix 0060 25 77 926 e vai estar na descrição do nosso vídeo, também nas legendas da nossa edição. Ele tem potencial? Porque Rodrigo, a primeira pergunta que a galera vai fazer. Mas aí vocês me cobram depois. O resultado a gente não tem como prever, né? Claro. Porque não é um campeonato de baixo escalão, né? Um mundial, ninguém que está lá, a gente costuma dizer, não tem bobo. Imagina, não tem campeonato bobo, mundial, né? pô. Então, assim, o que tem a nosso favor é as garras do Rodrigo, que ele é um cara muito, muito aguerrido, né? A dedicação, o compromisso, o amor que ele tem pelo karatê, né? E aí é um grande diferencial. Você faz com amor, você tem resultados, né? Pesa contra o orçamento, pesa contra o tempo, né? O Rodrigo sempre se manteve ativo, né? Mas percebe que poucos,
na condição que ele tem e o tempo que ele tem, treinaria. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite. Para treinar no intervalo, para se dedicar ao fim de semana para treino, poucos. É o que gera resultado, né? Ano passado a gente foi para o Campeonato Brasileiro, que foi em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi lá e deu show, né? Ele ficou campeão, né, em kata e em comitê, porque o karatê ele é dividido as competições em 2 etapas. O kata que é formas, né, pré-definidas, e o comitê que é a luta. Ele ficou em segundo na luta e primeiro em kata. Né? Então é alguém que realmente tem muito potencial. Ele está bem treinado, ele está se dedicando. Agora sim, como eu falei, lá não tem bobo, né? Mas que a gente vai com chance de medalhar, a gente vai, com certeza. Maravilha. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para o professor Veroni, que é o presidente hoje, né, da Federação Catarinense de Karatê. Eu estive com ele também e com o professor Vanderlei. O Vanderlei, sim, o Vanderlei Machado. O Vanderlei é uma referência, né? Hoje que é uma referência. Bem esportivo ele, né? Bastante conhecimento, bastante atualizado, né? Cara. Então, veja bem, o Veroni é um cara muito antigo, né? Ele trabalhava, não sei se ainda está no Vasto Verde, acredito que sim. Vasto Verde. Mas é uma federação diferente. Né? Então, hoje, o presidente da nossa federação é o Joacir, né? Mas ainda assim, o Vanderlei mesmo, já fiz algumas aulas de personal com ele. Ele é um cara extremamente atualizado, né? Então, quando a gente quer saber quais são as tendências de competição, é um dos primeiros que a gente tem na lista. Né? Sim. E você, cara? Tu já chegou a praticar assim? Foi assim? Sim. Eu tive uma história dentro do karatê. Cara, me conta. Sim. É uma história que teve um final não tão feliz, né? Machucou o joelho? Não, uma contusão numa luta. A cabeça. Cabeça, Chance? A cabeça. Não fisicamente, aqui dentro. Olha só a história. Por isso que hoje, quando eu trabalho com os atletas, com os alunos, a minha experiência de vida, ela traz muito, né? Você não pode trabalhar só o físico, você tem que trabalhar o emocional, porque você pode perder. Claro. Você vai perder, isso é fato. Vai ganhar mais, vai perder menos, né? Mas você vai perder. Quando você é rendimento, você tem que ter um cartel favorável, né? Mas não vai ganhar sempre. Comecei então a treinar com 8 anos, com 11, 12 anos eu comecei a disputar, depois eu ganhei muitos destaques estaduais, fui campeão estadual algumas vezes, né? Participei do brasileiro, no brasileiro me classifiquei para a Copa das Américas. E aí que foi o problema. Eu me classifiquei para a Copa das Américas, eu tinha 17 anos, quando quando fui para a disputa, de fato, eu fiz 18. E aí você está na categoria 15 a 17, entra na 18 a 34. É pedreiro. Cara, foi assim. E aí assim, a primeira luta, eu lembro que foi o mexicano, foi o mexicano, né? Daí eu ganhei com bastante dificuldade, e na segunda, aí eu perdi, né? E aí quando eu vi que estava perdendo, eu pensei, não posso, né? Porque eu sempre fui bem, como é que eu estou passando tanto trabalho? E aí eu me expus, acabei machucando, tive uma contusão, né? Fiquei inconsciente um tempo. E aí eu saí de lá pensando que não era para mim, não era bom, para mim não dava, né? Os caras estavam muito bom. E assim, o que faltou? Cabeça. Porque eu estava com 18 anos. Então eu era um novato dentro de uma categoria experiente. Se tivesse continuado. Só que sim, foi uma perca, né? Tendo a cabeça em dia, a gente poderia ter feito um caminho um pouquinho maior. Sim. Fiquei um tempinho sem querer saber de karatê, porque realmente o emocional foi bem abalado. Por isso que eu digo hoje, rendimento, tu tem que trabalhar o emocional do atleta, né? Às vezes até mais do que o físico. Depois eu comecei a dar aula e aí eu entrei, daí eu voltei para as competições, só que daí do outro lado, né, agora como técnico. Mas aquela minha experiência hoje foi um diferencial. Sim. Né, porque o atleta, especialmente quando ele está começando, a maior luta dele é antes de começar. Que aí você está com a cabeça, você está preparado para a luta, né, e aí depois você tendo consciência, as coisas vão acontecendo, né? Hoje a gente tem mais de 50 campeões estaduais, né? Tem os 2 nacionais. Eu dou aula em Dr. Pedrinho ainda, né? Dou personal aqui, e aí tem a Gabriela. A Gabriela, ela tem uma equipe própria, né? Só que a gente trabalha em conjunto, né? Nos eventos, nas competições. E a Gabriela tem uma série de alunos com bastante potencial, né? Então a gente consegue sempre estar em visibilidade. Vai ter um campeonato agora dia 6, né, de maio, e a final do estadual é aqui em Gaspar, no dia 11 de novembro. Então a gente gostaria muito que o pessoal lembrasse da data e viesse prestigiar.
a equipe forte. Né? Nos últimos eventos a gente sempre está alternando segundo, terceiro no ranking geral, né, das associações. Nosso foco é no próximo e com força, né, para conseguir o primeiro. E Gaspar, se o pessoal vier torcer e estar lá com a gente, com certeza também. Sensacional. Charles, em outubro, volta para a gente bater um papo sobre o campeonato de novembro. Sim, no final de outubro a gente está indo ao Mundial, né? E de repente naquela semana a gente pode realmente vir conversar, fala como é que foi o Mundial. Pois é. Ou de repente um pouquinho antes das estimativas e atualiza e reforça o convite para você acompanhar essa, como é que se diz? É uma etapa? É a etapa final. No ano são 5 etapas, né? E aí você vai ter os campeões de ranking, que são aqueles que estão selecionados para o brasileiro do próximo ano. E aí a etapa final que vai ser em Gaspar, é a maior etapa. A etapa final ali, ano passado foi em Dayal, deu 500 atletas, 503, acho que foi o número oficial. A estimativa para esse ano, a final ser ainda maior, né? É uma associação é uma federação bem grande, né? Uma equipe bem grande e são eventos bonitos. Vale a pena, né? Imagina. Eu acho assim, ó, movimenta tudo. E eu acho que todo mundo devia conhecer arte marcial, tá? Ainda mais pelo que a gente está vivendo ultimamente ali, né? Mas você, pai, você, mãe, precisa de um alicerce, um apoio para a educação do seu filho, eu garanto. A arte marcial, além de toda a atividade física, toda a parte filosófica e de formação de caráter. Exato. Eu, por exemplo, fiz Kung Fu quando era moleque. Eu também comentasse isso. Né? Eu fiz Kung Fu dos 10 aos 12. Uma fase sensacional, aprendi muita coisa, sobretudo essa questão do equilíbrio e também de liderança, cara. Eu me lembro que o professor fazia cada preleção com a gente, conversava sobre vários temas e ele falava muito dessa questão da liderança. Sim. Isso me chamou muita atenção, foi um aprendizado que eu tive, olha só, com 12 anos de idade. E realmente as artes marciais como um todo, aí, todas elas, contribuem bastante para isso. Charles, vamos repetir aqui para a galera que está acompanhando a gente, Campeonato Mundial de Karatê Interclubes, tá? Ajude o campeão brasileiro Rodrigo Maia do Prado a representar a nossa nação no Campeonato Mundial que vai acontecer na Itália. Isso, 1º a 5 de novembro. E a chave Pix para você contribuir e ir para esta viagem com o nosso campeão, o Rodrigo, é 0060 25 77 926. Então, por favor, contribua, ajude a este campeão que é nacional buscar o título de repente mundial. E é uma troca, né? É uma troca. Quando a gente fala de esporte, infelizmente, por muitas vezes a gente precisa buscar o recurso junto à sociedade, né? Gaspar é uma grande parceira nossa nos eventos, é uma grande parceira do Karatê, ou dos esportes também, mas do Karatê, assim, são parceiros, parece que eles entram junto no tatame, eles apoiam, eles dão incentivo, eles dão estrutura pra gente, só que é um evento nacional, é dinheiro público, né? Então, assim, não há como bancar tudo, o custo está um pouco mais elevado, e aí a questão de orçamento para viajar, a licitação é algo bem complexo, porque o valor é um pouco mais alto, né? O pessoal que entende de licitação sabe que é um pouco mais complexo. Mas eu considero uma troca porque o esporte ele forma bons cidadãos. A arte marcial, em especial, ela forma cidadãos cultos, com honra, né, com disciplina. E esses cidadãos, eles são entregues à sociedade. E aí, em contrapartida, em alguns momentos a gente precisa da sociedade para fazer com que isso continue crescente. Exatamente. Eu considero uma troca. Exatamente. E não tenha dúvidas que quanto mais disciplina e mais autonomia aos nossos campeões, maiores e melhores frutos nós vamos colher. Charles, cara, obrigado. Olha, mais uma vez pela companhia neste vídeo, por você estar novamente aqui no Valor Entrevista. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Charles por conta de todo o apoio desde o início, lá em 2017. Sempre acreditou, e eu tenho certeza que assim como o meu coração hoje bate feliz, o teu também deve estar, depois de ver todo o trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado. A lente do Valor Entrevista é tua. Agradecimento, é bom estar aqui, é bom estar em contato com as pessoas, quem a gente gosta. Um conselho que eu dou para você que está ouvindo: quando alguém passa pela sua vida, que é alguém que você vê que vale a pena, não abandona. Assim eu costumo fazer com os meus amigos.
os meus amigos, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho muitos bons amigos, né, que hoje você tem muitos conhecidos, é porque desde pequeno eu tinha isso comigo, aquela boa pessoa que passa na sua vida, você não deve abandonar, assim com meus antigos amigos, com os meus amigos que eu fui conhecendo, e assim também com você, Alan. Então é bom estar aqui, falar um pouquinho do esporte, né, e estar em contato com as pessoas ali, mesmo que virtualmente, a gente sabe que daqui vai vir algum feedback, daqui vai vir conhecimento, e eu espero poder ter servido alguma coisa para vocês também. Não tenha dúvida que você contribui e muito para a comunidade Gasparense. Parabéns pelo trabalho, muito Parabéns obrigado. Você por toda a sua história. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Vamos reforçar novamente a chave Pix do Rodrigo Maia do Prado, que vai representar a nação brasileira no Campeonato Mundial na Itália. É 0060 25 77 926 e você vai ter acesso na descrição do nosso vídeo. Contribua, ajude o Rodrigo a ir buscar este título para o nosso país e para a nossa cidade. Rodrigo, eu quero mandar aqui um abraço também especial. Rodrigo, força, como o professor falou, tá tudo na mente, se você acreditar, você alcança. Tá bom? Charles, vamos nessa? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Abraço, tchau. Um abraço, valeu.